é que o torcedor não é maior. O que ele falou? O que aconteceu? Vai de novo. A mesa redonda mais democrática do rádio universitário. Muito boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Ponto. Hoje, dia 30 de abril de 2014, véspera de feriado. Excepcionalmente, hoje o PDE vai ser especial. Por problemas técnicos na UFSC, vamos fazer um PDE mais enxuto. Vamos fazer um tempo extra. Comigo, na mesa estão Pedro Aguiar, Lucas Weber e a estreante Gabriela Bankhard. Toca o tempo extra aí. Primeiramente, boa tarde aos amigos da mesa. Bem, vamos falar sobre o assunto desses 2 dias de uma semana curtíssima. O primeiro assunto é a Liga dos Campeões. Ontem a Rádio Ponto transmitiu a partida entre Bayern de Munique e Real Madrid e nosso amigo Lucas Weber transmitiu essa partida e pode falar um pouquinho mais sobre dela. Deu Real e com folga. Com sobra. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos na mesa. Boa tarde a você que está nos ouvindo nessa quarta-feira. É isso aí. Deu só Real na cabeça. Foi um banho de bola. Foi uma aula tática do Ancelotti. Ele simplesmente montou o Real de uma forma que conseguiu anular completamente todas as jogadas do Bayern de Munique. O Bayern tocava a bola bem na característica que é o estilo de jogo do Guardiola, mas eles não tinham penetração, as jogadas pelas laterais, todos os cruzamentos eram pífios, nenhuma bola chegava na cabeça do centroavante para fazer. Enquanto isso, por outro lado, o Real Madrid aproveitou, quase todos os seus contra-ataques, sabe? Especialmente o terceiro gol, a gente vai comentar mais a respeito, foi assim, foi um mínimo de toques possíveis na bola para que ela chegasse da defesa do Real Madrid até o gol do Bayern de Munique, sabe? Foi algo muito... É lindo, sabe? É lindo ver um futebol correndo assim, sabe? Realmente o futebol que tu até pode contestar, que é um retranqueiro, que fica para trás, mas quando tem a oportunidade sai bem e é eficiente. Tanto que fez 4-0 fora de casa, né? Pedro, foi merecedor essa vitória do Real? Com certeza. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde... boa tarde especial a Gabriela, que está estreando aqui, a primeira menina na mesa em 2014, né? Que honra. Uma boa tarde para ela. Então, falando desse jogo, foi muito merecido essa vitória. O Real Madrid realmente demonstrou o porquê é uma grande potência europeia, porquê que é o mais vezes campeões da Europa, né? E um amplo domínio do jogo, logo 2 gols um seguido do outro, primeiro aos 15 minutos do primeiro tempo. E que foi como um banho de água fria pro time do Bayern, né? Que não conseguiu impor o jogo envolvente, aquele jogo mais... Na verdade, como o Pará falou, teve o grande domínio da posse de bola durante a partida, mas não resultou em grandes perigos para o gol do Casillas. Pelo contrário, no erro desses passes que acabou acontecendo, o Real acabava saindo no contra-ataque, foi num belo contra-ataque, fez o terceiro gol, como o Pará também falou. E agora esperar o Atlético de Madrid, né, que não sei, acaba de se classificar, como o GG vai falar daqui a pouco. Vou deixar um pouquinho a Gabriela falar do Real, que daqui a pouco a gente comenta do Atlético de Madrid, né? Então, boa tarde, pessoal da mesa, boa tarde, GG. Então, realmente, como nós já percebemos, foi realmente um grande jogo. O Bayern realmente levou uma lavada do Real. Foram muitos gols, 2 do Sérgio Ramos e 2 do CR7, que agora também é o maior artilheiro da liga, passando o Messi, né? Uma grande jogada para ele.
E ela lembrou do Cristiano Ronaldo. Que fase do Cristiano Ronaldo, hein? Saiu de ser o melhor do mundo e tá gastando a bola. Olha, tu até pode contestar que ele, enfim, não, às vezes não aparece tanto, mas sempre tá deixando a marca dele. Ele, como a Gabriela lembrou agora, ele já se consagrou como o maior artilheiro em uma edição. Mas somando todos os gols que ele fez em todas as edições da Champions League que ele já participou, ele se igualou ao Messi em segundo, os dois têm 69 gols, só estão correndo atrás do Raul, né, o Raul Madrid, né, como foi muito conhecido, com 71 gols. Enfim, o Cristiano Ronaldo ainda tem chance de, nessa edição, se consagrar como o maior artilheiro de todas as edições da Champions League. Uma perguntinha à la PDE, assim, será que o futebol de toque de bola que foi do Barcelona do Pepe, que estava sendo o Bayern do Pepe, não tem mais vez no futebol? Acredito que... Ou virou muito chato esse toque de bola, que agora a retranca tá ganhando do toque de bola, vamos falar assim. Eu posso dizer que tudo no futebol tem que se modernizar, né? E esse estilo de jogo é uma dessas coisas. O Barcelona do Guardiola deu certo nesse estilo de jogo porque ele era um estilo inédito para a época. Não tinha um time que jogava da forma como o Barcelona jogava. Os treinadores não sabiam como marcar essa proposta de jogo. Hoje em dia, visto essa grande repercussão que teve esse futebol do Guardiola, essa grande posse de bola, já teve uma maior os times, os técnicos já se preparam melhor para jogar com um time nesse estilo, né? Então acredito que ele precisa também se modernizar porque ele já está ficando um pouco para trás. Bem, quem vai decidir a final da Champions League foi decidido agora há pouco, é o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid venceu por 3-1 o Chelsea e venceu na Inglaterra com gols, que acabou de acabar a partida. Os gols foram pelo Chelsea do Fernando Torres e de Adrian. E o Atlético de Madrid fez Diego Costa, Thuram e mais alguém? Outro do Thuram. Não, na verdade, o Torres abriu o placar, saiu na frente, o Adrian empatou no primeiro tempo. Daí logo no início do segundo tempo, o Eto'o, que entrou no lugar do Joe Cole, se não me engano, Ashley Cole, isso. Cometeu um pênalti infantil, bem daqueles clássicos de atacante que resolve defender. O Diego Costa converteu e o Thuram fechou a goleada, não digo goleada, mas, né? A boa vitória. A boa vitória. E é legal só para ressaltar que o Torres, ao marcar o seu gol em respeito ao seu ex-time, onde, né, se consagrou, teve talvez sua melhor atuação, sua melhor fase, não comemorou, né? Ficou quietinho ali. Ainda bem, né? Porque mal sabia ele que ia tomar 3 depois, tá? Mandou bem. E vai ser uma final não na mesma cidade, mas da mesma cidade, né? Final. Isso acontece, é raro isso acontecer, né? Vai ser uma final. E todo mundo estava esperando um reencontro de Real Madrid e Chelsea, né? Real Madrid e Mourinho. Então, criou-se uma expectativa que não se concretizou, né? Então... Mas na minha opinião, eu acho que a grande expectativa, pra mim pelo menos, era essa finalíssima pela primeira vez na história. A gente estava até debatendo isso aqui antes de começar o programa, buscando na mente e na internet, claro, né? Se alguma vez na história da Champions League houve já essa final entre dois times da mesma cidade. E não, é a primeira vez... eu falei, eu me enganei. Era pra eu falar que era do mesmo país. Isso. Mas eu falei da mesma cidade. Do mesmo país já rolou umas 5 vezes, mas da mesma cidade vai ser algo histórico. Vai ser isso. E ainda é muito legal que vai ser aí em Lisboa, né, que é relativamente perto de Madrid. E é interessante que vai ser na casa do Cristiano Ronaldo, né, onde ele começou a jogar lá no Estádio da Luz, em Lisboa. No Sporting. No Sporting, exatamente, né, não em Lisboa. Realmente o Atlético de Madrid surpreendeu muito, né, nessa semifinal no caso. Eu acho que, pelos meus dados que eu procurei, desde 1974 ele não ia para uma final. E quando foi, ainda perdeu pro Bayern, que dessa vez não deu pro Bayern. E, querendo ou não, realmente são grandes rivais, né, como a gente pode dizer, da mesma cidade. Então acho que vai ser uma final muito fantástica. É inevitável não fazer a comparação com a do ano passado, que foi Bayern de Munique e o Borussia, né? Que também dois times
2 times alemães jogando, agora 2 espanhóis, eu acho que vai ser algo histórico. Eu recomendo muito que tu cancele tudo que tu vai fazer nesse dia para ficar em casa vendo o joguinho ali. Só para lembrar que a final da Champions League acontece no dia 24 de maio em Lisboa. Trocando de assunto, saindo da Europa, vindo para Florianópolis e para Santa Catarina, hoje o futebol catarinense ficou muito agitado. Ontem, o técnico Caio Júnior do Criciúma foi demitido. Caiu Caio. E hoje, 2 baixas na equipe do Figueirense. O técnico Vinícius Eutrópio foi demitido. E agora há pouco a informação é que Marcos Assunção também está de saída. O que acontece com esses 2 times para demitirem assim do nada esses treinadores, Gabriela? Bom, o Figueirense é o que dizem, pelo menos, que nos bastidores houve uma briga no último domingo no jogo, né, do Figueirense contra o Bahia, dentro dos vestiários do Pastana, que é o superintendente de futebol do Figueirense, e o Vinícius Eutrópio. Eles brigaram, disse isso pelo menos, né? E eu não vejo motivos do porquê. Com certeza, ele tá 2 rodadas, não tá vencendo, tá na lanterna do campeonato, mas o que o Vinícius Eutrópio conseguiu foi estonteante. É estranho, é bem estranho, né? Ele foi campeão catarinense, bom, 2 rodadas o treinador do acesso. Gente, sim, exatamente. sabe? E era muito estranho, né? Porque eu tava vendo, logo que ele foi demitido, 2 horas depois já anunciaram o Guto Ferreira, Exato. sabe? Ninguém demite um técnico e, vamos ir atrás de 1 em 2 horas. Já tava planejado, já tava certo que eles estavam buscando alguém para repor, só estavam esperando provavelmente a confirmação. Mas eu posso estar um pouco enganado, mas isso está parecendo muito uma jogada de empresários também, não tem somente a ver com o Vinícius Eutrópio. Interesses, né? Não tem a ver com o resultado, né? Exatamente. Porque se ele for pelo resultado, não deveria demitir. Porque lembra muito a situação que o Emerson Maria passou no Avaí 2 anos atrás, que ele tinha sido campeão catarinense, segundo o Figueirense, lá no Scarpelli, e não deu 3 rodadas, 4 rodadas no início da Série B, ele acabou saindo também por causa do Avaí sempre metido com aqueles jogos de empresários, assim, de parcerias. Está muito estranho ele ter saído dessa forma, ou foi uma briga, como a Gabriela falou, ou alguma coisa mais... Não futebol, né? E fora das 4 falando linhas. do Criciúma, eu também não concordo com a demissão do técnico. Na verdade, não concordo com nenhuma demissão de técnico antes da Copa do Mundo. Porque isso é uma coisa que os times têm que se tocar, sabe? É ano de Copa, é um ano especial, onde haverá uma pausa no meio do ano. São apenas 9 rodadas, né? São apenas 9 rodadas, sabe? Não vai dar nem metade do campeonato, 1/4, algo do gênero, nem isso também. E daí vai ter uma pausa de 1 mês, que é ideal para tu demitir o teu técnico, botar outro, começar e fazer a famosa intertemporada, né? Que também não é o recomendado, mas haja vista o calendário lotado que a gente tem, às vezes é obrigado a fazer as coisas com a balsa. E o principal a ser falado também é que não são os técnicos, né? Para mim o principal dos 3 catarinenses é o elenco mesmo. Eles estão muito abaixo da Série A, foi comprovado dessas 2 primeiras rodadas, não demonstraram nada de bom nas partidas e precisam se aprimorar, senão vai cair os 3. E o que esperar de Figueirense com o Guto Ferreira e o Criciúma acabou de anunciar também, Wagner Lopes. O que esperar dos dois? Wagner Love? Wagner Lopes. Lopes. Eu falei Love? Esse daí seria o fim do mundo praticamente, né? Bom, seria o decreto para a Série B. O Guto Ferreira estava na Portuguesa. Na verdade, ele não estava. Ano passado. Ele, pelo que eu entendi, né, pelo que eu estava vendo, ele estava desempregado porque ele foi demitido logo no começo do ano depois de uma péssima arrancada no Campeonato Paulista. Sim, ele foi demitido depois de 4 derrotas. Tu vê que as histórias se repetem. Sim. Só trocam de time. Exato. Então, e o que esperar também, por exemplo, do jogo desse domingo? Criciúma e Figueirense Os dois se enfrentam. vão se enfrentar no Brasileirão e como vai ficar, sabe? Os dois com técnicos novos saíram, o Figueirense perdeu um grande jogador, Marcos Assunção, que foi um baita jogador no Campeonato Catarinense. O que será agora desses 2 times? E a situação do Figueirense ainda é mais crítica por ter perdido os mandos de campo agora, né? Vai jogar 5 partidas longe do Scarpelli. E isso é o mais impressionante, que o Vinícius perdeu os 2 primeiros jogos longe de casa. Então não fazia nenhum sentido a demissão, pelo menos para quem vê de fora, como a Gabriela falou. Talvez nos bastidores
Segundo o Pastana, ele deu uma declaração sobre depois do jogo de domingo contra o Bahia, que ele disse que ele realmente ficou muito assustado com o futebol que ele viu em campo do Figueirense, que foi muito diferente do que ele viu no Catarinense, mas sinceramente eu não acho isso motivo para demitir o técnico assim. No começo, são 2 rodadas, o time ainda tem chance de se recuperar, consegue, sabe? Então não tem por que demitir. Como o Pedro disse, eu acho que realmente tem uma jogada por trás, entendeu? Além desse quesito de Eutrópio ter brigado com Pastana, parece que tem alguma coisa nos bastidores que a gente provavelmente não vai saber. Bom, esse programa curtinho do P10, esse tempo extra já está acabando, mas vamos para as considerações finais. Vamos começar pela estreante, obviamente, né? Puxa. Gabriela, as considerações finais. Bom, as minhas considerações finais são... Primeiro, eu gostei muito de participar pela primeira vez no P10, estou muito feliz, muito obrigada. Espero que volte. Espero voltar e cada vez mais, espero estar mais preparada ainda. Considerações finais, seria muito isso, sobre os jogos não tem muito mais o que falar mesmo. Pedro Aguiar. As minhas considerações de hoje... Hoje eu tenho considerações, né, Finalmente! Vamos ficar pela torcida aqui que eu deixo aos nossos colegas de curso que vão representar nosso curso na... A estreante na mesa, inclusive. Exatamente, nos Jogos Universitários da Comunicação Social, se eu não me engano. Exatamente. Muito boa sorte aí. Jaraguá City. Jaraguá. Lucas Weber, Pará, como diria Matheus Boaventura. O meu destaque aí vai para Libertadores hoje de noite. Temos brasileiros em campo, brasileiros que estão para definir o seu futuro na Libertadores. No começo tínhamos 6 na fase de grupos, parecia que os 6 iam passar, só passaram 3, agora só tem 3 e parece que talvez nenhum dos 3 passe. Eu tô na expectativa, acho que vamos ver como vai ser o Brasil esse ano na Libertadores, que não tá difícil. Hoje e amanhã. Hoje Grêmio e Cruzeiro, amanhã Atlético Mineiro. Ponto final no ponto de encontro. Até semana que vem. O Brasil tem muito a aprender com essa cultura de técnico. O torcedor amanhã é maior que o Nossa, Pedro deitou, hein? Essa cara é pronta. Que agora é oportunidade para os times da capital para melhorar. O time na última semana tem o técnico e dispensar os jogadores. Ponto de encontro. A mesa redonda mais democrática do rádio universitário. Antes dos créditos, a gente tem que falar que o programa estava programado para ter o boletim do nosso colega João Vitor Roberge e o PD na Copa, mas em função de problemas técnicos a gente não pôde fazê-lo. Então, o Ponto de Encontro é um programa desenvolvido pelo Núcleo de Radiojornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação de Guilherme Pereira. Comentários de Lucas Weber, Pedro Aguiar e Gabriela Banquihard. Técnica de Nicolas Quadro.